Então, galera, nesse vídeo aqui, como prometido, eu vou estar fazendo a demonstração do consumo elétrico dessas case, tanto no SSD como no HD. Para isso, eu vou estar utilizando esse aparelho aqui, que ele faz a medição de corrente, potência e tensão da USB. E então, como eu tinha falado para vocês no outro vídeo, nenhum tanto o HD como o SSD não vai chegar nessa corrente de 1 ampere aqui especificado pelo HD e nem de 1 ampere e meio especificado pelo SSD. Ah, mas por que isso? Porque o fabricante está mentindo na informação? Não, não necessariamente. Na verdade, não é exatamente isso. O que acontece é que esse valor informado aqui pelo fabricante pode ser o valor máximo, o valor de pico. E o valor de pico ele pode ser estabilizado por um componente na eletrônica que chama capacitor, que é esse componente aqui. Para mostrar mais detalhes do que é uma corrente de pico e o que vai ser a estabilização com o capacitor, a gente vai aqui para o computador que eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês nesse site que simula alguns circuitos elétricos. Então aqui, galera, voltando no computador, como vocês podem ver, eu dei uma pesquisada aqui, uma pesquisada rápida, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode estar conferindo no site do próprio USB, nas especificações dele, que vocês vão encontrar a mesma coisa. Para o padrão USB 2.0, ele informa aqui uma corrente de no máximo 500 mA, que seria metade de 1 ampere, 0,5, e para o USB 3.0, uma corrente de 900 mA, que seria uma corrente de 0,9 amperes. Para fazer a demonstração do pico de corrente, eu tenho esse circuito aqui, que ele vai gerar uma série de pulsos, que na verdade aqui são um pulso de tensão, mas a corrente ela se comporta da mesma forma, exatamente da mesma forma, e vai dar para simular bem o que seria um pico de corrente. Vou iniciar ele aqui para vocês verem. Vou pausar. Opa, primeiro... Beleza, então iniciei aqui, deu um pause para a gente ver. Isso aqui seria um pico de... Aqui é um pico de tensão, mas o pico de corrente ele é exatamente a mesma coisa no gráfico. E então aqui a gente percebe que tem do 0 até o 5. Que convertendo para o nosso caso, no caso do HD é de 1 ampere, o pico máximo, do SSD de 1 ampere e meio, né? Então seria aqui saindo do ponto 0 até o ponto máximo de 1 ampere do HD ou de 1.5 do SSD. Seria basicamente isso. E aqui podemos perceber então que ele tem uma curva até dele sair do ponto mínimo até o ponto máximo. O capacitor ele consegue fazer uma média disso, que seria... não vai chegar então no ponto máximo e também não vai ficar no ponto mínimo. Eu vou ativar ele aqui e vocês vão ver que ele vai mudar esse gráfico. Ativei aqui e agora, como vocês podem ver, ele virou uma linha contínua. E ele não está nem entre 0 nem entre 5. Agora ele está na metade, que é 2,5. E o capacitor lá da nossa case vai fazer a mesma coisa, para que ele não chegue no valor máximo, mas também ele não vai ficar no valor mínimo. E na hora de escolher a nossa case é muito importante estar observando se ela tem esse capacitor, porque se ela não tiver, não significa que ela não vai funcionar, mas pode ser que ela tenha uma instabilidade, então para isso é sempre bom conferir no anúncio, por isso que eu gosto desse modelo transparente, porque dá para ver as peças. Então, dando uma pesquisada aqui no AliExpress, eu encontrei alguns modelos e encontrei esse daqui que... Como vocês podem ver, é uma avaliação de uma pessoa que comprou, ele mandou a foto e aqui onde deveria ter os capacitor, a gente percebe que não tem nada. Então esse modelo aqui ele poderia ter um problema de instabilidade, porque ele não tem os capacitor que vai fazer aquela função que eu mostrei para vocês, de estabilizar a corrente para não ficar nem no máximo e nem no mínimo, para ter uma média, né? E eu dei uma olhada aqui em outros modelos, como vocês podem ver... Tá aqui o capacitor, é esse componente que a gente tem que procurar para identificar uma case de qualidade, por isso que eu gosto desse modelo transparente, porque dá para ver as peças, né? E também tem outro modelo, que é um modelo mais novo, que vem nesse formato aqui. Isso aqui também é um capacitor, esse é um capacitor SMD, mas ele faz a mesma função desse capacitor aqui. Então agora vamos começar os testes Vou fazer um teste de velocidade neles, igual o que eu fiz no outro vídeo, para chegar no máximo desempenho dele e ver qual que vai ser o consumo. Agora que vocês já sabem o que é o pico de corrente e o que é a corrente média,
vamos fazer os testes aqui e vamos ver qual que vai ser a corrente real do HD e do SSD. Eu vou começar aqui pelo HD, vou conectar ele e vocês vão ver o consumo. Conectei ele aí, não sei se deu para pegar o pico, mas o pico foi ali próximo de 800 mAh, que é o momento inicial do que o motor vai começar a rodar, então é o momento que o HD ele mais gasta energia, que é o momento da partida. E agora vamos fazer um stress test, vamos fazer um teste de velocidade e vamos ver qual que vai ser o consumo dele em utilização. Eu vou colocar aqui um arquivo de 100 megas mesmo, só para fazer um teste rápido para ver qual que vai ser o consumo dele em atividade. Então, galera, finalizado aqui o teste de velocidade, como vocês puderam ver, o consumo ele ficou bem longe desse 1 ampere que é o declarado na etiqueta do HD. Ele ficou ali entre 0,4 e 0,6, chegando a 0,6 no máximo. E para o parâmetro USB 2.0 fica ali bem perto do limite, na verdade passa até um pouco, mas para o USB 3.0 fica tranquilo. Ele fica bem abaixo da especificação máxima do USB 3.0, que seria 900 mAh. E agora então vamos fazer o teste no SSD para ver qual que vai ser o consumo dele em atividade. Então agora vamos fazer o mesmo teste para o SSD, eu vou colocar ele ali e vamos fazer o teste de consumo dele. Posiciona aqui. Conectei ele. Como vocês podem ver, o SSD ele não tem pico de partida, ele já começa nesse valor dele aí, que tá em 0,17 amperes. Eu vou iniciar agora o teste de velocidade para a gente ver qual que vai ser o consumo dele em atividade. Vou colocar os mesmos 100 MB, o mesmo 100 MB do HD e vamos ver qual vai ser o consumo dele em atividade. Então, galera, agora finalizado o teste do SSD, o teste de velocidade em atividade, como vocês puderam ver aí, o consumo dele, por incrível que pareça, foi ainda inferior ao HD. Ele declara uma corrente máxima aqui de 1,5 ampere, mas na verdade ficou bem longe disso. Ele ficou ali próximo de 200 mAh, 0,2 amperes, e funcionou muito bem. E agora, para finalizar o teste, eu vou fazer esse mesmo procedimento, porém mostrando o gráfico de corrente para vocês verem com mais detalhe ainda. E agora, galera, eu vou fazer o teste aqui para mostrar o gráfico de corrente para vocês verem com mais detalhe como que funciona o consumo de corrente. Vou começar aqui com HD, vou conectar ele. Conectei ele aqui. E aí, como vocês conseguem observar no gráfico, ele tem esse pico de corrente, que é justamente o momento que ele liga o motor do HD ele gera esse consumo extra na partida e depois ele estabiliza. Eu vou fazer agora o teste de velocidade para colocar ele em atividade e vamos ver o consumo aqui no gráfico.
Finalizado aqui o teste de velocidade do HD, finalizado o teste de consumo ativo do HD, como vocês puderam ver, o maior momento de consumo dele foi no momento da partida aqui. Ele deu um pico próximo de 1 ampere, que é aqueles 800 miliamperes, e depois ele se mantém numa média aí que fica próximo dos 400, 500 miliamperes de consumo. Agora eu vou fazer o teste do SSD para finalizar. Beleza, então agora vamos iniciar o detalhamento de consumo em gráfico aqui do SSD. Vou conectar ele. Conectei. E aqui, como vocês podem ver, ele não tem aquele pico de partida inicial igual o SSD, igual o HD. Eu vou colocar agora para fazer o teste de velocidade, para a gente ver o consumo dele também em atividade. E aqui finalizado também os testes de velocidade e atividade do SSD. Como podemos observar, ele é muito mais estável e, por incrível que pareça, a corrente dele é muito mais baixa do que o do HD. Na etiqueta dele informa uma corrente máxima de 1,5 amperes, mas aqui ele ficou bem longe disso, ficando próximo aí dos 240 miliamperes o tempo todo. E outra função também muito útil dessas cases aqui é a função de economia de energia. Eu deixei o HD ligado aqui, deixei ele ligado, mas deixei ele inativo. Como vocês podem ver aqui, ele começou a ter o pico de partida inicial e depois de um tempo inativo aqui, ele desligou o HD para economizar energia. Para voltar a usar ele, para iniciar, basta só abrir ele aqui no Windows que ele já vai voltar a funcionar. Bom, então aí como vocês viram, ele deu novamente o pico de partida, que é o momento que o motor do HD está ligando, e voltou a funcionar. Essa função ela é útil tanto para o HD como para o SSD, mas para o HD ela acaba sendo mais útil porque o consumo é maior, então vai ter uma melhor eficiência de energia. Então, galera, como vocês puderam ver nos testes aqui, a case ela funciona muito bem, ela respeita os parâmetros do USB e não vai ter nenhum problema se você estiver utilizando uma case de qualidade. Então o vídeo era esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e até a próxima.